cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor, com as mãos. A Deus dá louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dá louvor. Usa as mãos dos pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor, com as mãos, outras mãos. A Deus dá louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dá louvor. Usa as mãos dos pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor. A Deus dá louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dá louvor. Usa as mãos dos pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor. Uma mão, outra mão, com o pé. A Deus dá louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dá louvor. Use as mãos dos pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor. Com a mão, outra mão, com o pé, a cabeça. A Deus dá louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dá louvor. Com seus vossos pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor. Com a mão, outra mão, com o pé, outro pé, a cabeça. E é a voz. A paz do Senhor, pequeno e pequena que está aí do outro lado da tela, seja muito bem-vindo para a nossa Escola Bíblica Dominical. Nessa escola nós vamos aprender algo muito especial da parte de Deus. Você é muito bem-vindo para estar conosco, a tua presença é muito mais que especial. E nesta semana nós vamos aprender sobre a lição de número 12, que vai falar sobre os amigos que cantaram na prisão. Olha só que tema interessante, os amigos que cantaram na prisão. Então você já pegou aí a sua Bíblia, a sua lição? Então vamos juntos fazer uma oração agora para o Papai do Céu. Fecha o seu olhinho onde você está e pensa no Papai do Céu, fala com ele neste momento, porque ele está aí do seu lado. Papai do Céu, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada pelo alimento, obrigada pelas vestimentas, obrigada por cuidar da nossa saúde e das nossas vidas. Pai, obrigada pela Tua presença conosco o tempo todo. Pai, neste momento nós queremos aprender a Tua palavra, nós queremos conhecer mais de Ti. Pai, dá-nos sabedoria neste momento, que nós possamos estar juntos aprendendo sobre o Senhor. Nós lhe agradecemos por tudo. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos agora aprender a nossa lição. O versículo do dia que a nossa lição está trazendo vai falar um pouco sobre as estações do ano. O nosso planeta, ele costuma passar por algumas fases, não é mesmo? Algumas mudanças do clima. E essas fases são conhecidas como as estações do ano. Olha, tem o outono, tem a primavera, tem o verão, tem o inverno. E algumas estações são frias e as outras são quentes, né? Elas vão mudando ao longo do ano. E conosco, comigo e com você, também não é diferente. Porque nós também mudamos muito, nós passamos por fases. Tem momentos da nossa vida que nós estamos tristes, tem momentos da nossa vida que nós estamos contentes. Nós, assim como o planeta passa por mudanças do clima, da temperatura, eu e você passamos por mudanças também ao longo, da nossa vida. Momentos tristes, momentos felizes, momentos que estamos nervosos, momentos que estamos mais calmos.
Passamos por dias ruins, por dias bons. Isso é normal do ser humano. Mas uma coisa que não pode mudar em nenhuma dessas fases da nossa vida é o nosso louvor a Deus. O Papai do Céu fica contente quando nós estamos o tempo todo adorando e louvando a Ele, independente do momento que nós estamos. E é por isso que lá em Salmos está escrito assim: eu sempre darei graças a Deus. Salmos, capítulo 34 e verso 1. Vamos repetir junto com a tia? Fala aí bem forte na sua casa. Eu sempre darei graças a Deus. Salmos, capítulo 34 e verso 1. Mais uma vez, bem forte. Eu sempre darei graças a Deus. Salmos, capítulo 34 e verso 1. Olha só o que ele diz, que sempre dará graças a Deus. O nosso louvor a Deus, o Papai do Céu, fica feliz quando os amigos dele o adoram em todo o tempo. Seja quando nós estamos passando por um dia bom ou por um dia ruim. Em todo tempo nós podemos adorar o nome do Papai do Céu. E ele fica tão feliz quando nós confiamos nele e o adoramos, independente da fase da vida que nós estamos passando. Independente se estamos tristes ou se estamos felizes. Em todo tempo nós podemos adorar o Papai do Céu. E é esses amigos que o Papai do Céu procura. Amigos que o adoram em todos os momentos. Assim nós deixamos o coração do Papai do Céu feliz e também somos abençoados, porque o nosso coração também fica alegre, né? Quando nós estamos num dia difícil e adoramos o Papai do Céu, nós começamos a ter alegria novamente. Então, vamos neste momento estar com o coração louvando a Ele neste momento. Então, o que você vai fazer quando você estiver nervoso, quando você estiver bravo? O que você vai fazer quando alguma coisa te deixar nervoso, quando alguma coisa te deixar bravo? Eu sempre darei graças a Deus. Salmos, capítulo 34, verso 1. E quando eu estiver triste? O que você vai fazer quando você estiver naquele momento triste, que seu coração está chorando, que você está chorando? O que você vai fazer quando você estiver num dia assim triste? Eu sempre darei graças a Deus. Salmos, capítulo 34, verso 1. Mas e quando eu estiver doente? Quando eu estiver com febre? Quando eu estiver com dor de cabeça? Quando eu estiver doente, o que eu vou fazer? O que você vai fazer quando você estiver doente? Eu sempre darei graças a Deus. Salmos 34, verso 1. Mas e quando eu estiver feliz? Quando eu estiver feliz, aí eu vou esquecer do Papai do Céu? Não! Quando você estiver feliz, o que você vai fazer? Eu sempre darei graças a Deus. Salmos 34, verso 1. Viu só? O Papai do Céu fica feliz quando nós lembramos dele. Sempre estamos adorando o Papai do Céu. Estamos louvando. Adorar o Papai do Céu não é só nos dias bons. Não é só quando tudo está bem. Nos dias maus também. Nós podemos adorar o Papai do Céu em todo o tempo. E assim o coração do Papai do Céu vai ficar feliz com você, com a sua atitude. Agora chegou um momento muito especial. O momento que nós vamos aprender sobre 2 personagens da Palavra de Deus. 2 personagens da Palavra de Deus, da Bíblia. Tudo, crianças, que está na Bíblia é verdade. Tudo que está na Bíblia é a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, ela é a verdade. Tudo que vai contra a Palavra de Deus é mentira e nós não podemos confiar. Mas na Palavra de Deus está a verdade que gera vida para os nossos corações.
E agora nós vamos aprender uma história que está aqui na Bíblia, na palavra do Papai do Céu. Então vamos lá aprender com a tia? A nossa história de hoje vai falar sobre um homem que ele não era amigo de Jesus. Ele fazia muitas coisas más, muitas coisas ruins. Ele perseguia as pessoas e matava essas pessoas. Mas, certo dia, esse homem teve um encontro com Jesus. E quando ele teve esse encontro com Jesus, ele descobriu que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, para levar sobre si todas as coisas ruins que nós fazemos. E quando ele conheceu a Jesus, ele ficou muito feliz e aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E então, o coração dele ficou limpinho, limpinho. E ele não queria mais fazer aquelas coisas erradas que ele fazia. Ele queria agora agradar o Papai do Céu. Ele virou amigo do Papai do Céu. Esse homem era chamado de Paulo. Paulo. Ele era um apóstolo, o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo ficou tão feliz com o que ele descobriu sobre Jesus, com o que ele aprendeu sobre Jesus, que ele queria contar para todas as pessoas quem era Jesus e o que Jesus tinha feito pela humanidade. E então Paulo, com o coração cheio de alegria, começou a fazer várias viagens pelo mundo. Ele viajava para vários e vários países. Ele viajava para muitos lugares, nações, para vários lugares para falar sobre Jesus, sobre o amor de Deus. E em uma dessas viagens, que Paulo fazia junto com o seu amigo, que também era amigo do Papai do Céu, nessa viagem que ele fazia junto com seu amigo Silas, isso aqui é Silas, ele também era amigo do Papai do Céu. E ele estava em viagem junto com Paulo para pregar sobre a palavra de Deus. E eles chegaram em uma cidade onde havia muitos homens maus, muitos homens que faziam coisas que desagradavam a Deus. E Paulo e Silas pregou sobre o amor de Jesus, falando que Jesus perdoava os nossos pecados, perdoava as nossas maldades e nos ensinava o caminho certo para seguir. Mas aqueles homens maus daquela cidade não queriam nem ouvir, não queriam ouvir sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. E eles mantinham uma mulher presa. Uma mulher presa. Essa mulher sofria muito nas mãos desses homens. Mas ela sofria principalmente porque ela era dominada por um espírito mau. Ela tinha um demônio que fazia adivinhações, previa as coisas do futuro. Mas esse demônio fazia muito mal para ela ficava triste, ela não podia fazer as coisas por causa desse espírito maligno. E aqueles homens maus daquela cidade usavam essa moça que fazia adivinhações para receber dinheiro em cima das adivinhações que ela fazia. Eles queriam dinheiro dela. Ela adivinhava as coisas e eles pegavam dinheiro que as pessoas davam para ela. Eles queriam o dinheiro daquela mulher. E ela sofrendo com aquela situação difícil que ela estava vivendo. Mas aí, Paulo e Silas, vendo o sofrimento daquela mulher que estava sofrendo, falaram para ela, em nome de Jesus, que esse espírito mau vá embora. E expulsaram aquele espírito mau da vida daquela mulher. E quando eles falaram aquilo no nome de Jesus, que aquela mulher fosse curada, ela ficou bem, ela ficou curada. Olha que maravilha! O poder do nome de Jesus libertou aquela mulher daquele espírito maligno, daquele espírito que fazia ela sofrer. E pelo nome de Jesus, ela foi livre, ela ficou bem. Olha que bondade que é de Deus. E olha que alegria de Paulo e Silas poder fazer isso junto com ela, né? Pela vida dela, por meio de Jesus.
Só que nem todos ficaram felizes com essa notícia tão boa. Aqueles homens maus daquela cidade ficaram furiosos com Paulo e Silas, ficaram nervosos demais e não gostaram nada do que fizeram, porque eles não iam mais receber o dinheiro que vinha das adivinhações daquela mulher. E por isso, eles começaram a criar mentiras para que eles pudessem prender Paulo e Silas, para que eles pudessem levar Paulo e Silas para a prisão. E foi isso que aconteceu. Paulo e Silas foram levados para a prisão. E lá eles foram, colocados em correntes, correntes que prendiam os pés, correntes que prendiam as mãos, e eles foram presos ali. Foram presos juntos com outros presos, tinham outros presos junto com eles lá. E olha, Paulo e Silas foram presos por terem feito algo bom. Eles ajudaram uma mulher que estava precisando. E eles foram presos porque fizeram algo bom. Mas Paulo e Silas, eles poderiam ter reclamado, poderiam ter ficado zangados, reclamando, tristes. Mas você sabe o que Paulo e Silas fizeram? E o que eles nos ensinam a fazer também? Paulo e Silas adoraram o Papai do Céu. Adoraram o Papai do Céu. Eles começaram a orar e a cantar louvores ao Papai do Céu. Olha só que exemplo. Eles confiavam no Papai do Céu e sabiam que essa situação difícil deles presos, Jesus, Deus, poderia mudar aquela situação de alguma maneira. E eles confiavam no poder e confiavam no Papai do Céu. Por isso, eles viram que não precisava ficar triste, que não precisava chorar, porque o Papai do Céu estava cuidando deles ali naquela prisão. Então, eles resolveram se alegrar e cantar louvores ao Papai do Céu, fazendo orações ao Papai do Céu. E ali, e olha só, eles nos ensinam a fazer também do mesmo jeito, para que em todo tempo, independente da situação que nós estejamos, independente da fase da vida que nós estejamos, seja uma fase triste ou uma fase feliz, seja uma fase difícil ou uma fase boa, Deus se alegra quando os verdadeiros amigos dele adoram e louvam a ele, independente do momento que estejam vivendo. E Paulo e Silas começaram a cantar, começaram a louvar e a adorar o Papai do Céu. E vocês sabem, aconteceu algo surpreendente ali, algo muito surpreendente. Deus mandou um grande terremoto naquele lugar, mas foi um terremoto tão grande, que as grades da prisão se romperam. As grades da prisão começaram a se romper com aquele terremoto. As correntes que prendiam Paulo e Silas começaram a se romper, a se abrirem. E Paulo e Silas e os outros presos foram livres daquela prisão por causa do que o Papai do Céu fez por eles. Mas, e o barulho foi tão grande daquele tremor que o guarda que estava ali responsável por olhar os presos, ele era responsável por olhar os presos. Aquele guarda acordou com o barulho do grande terremoto, do grande tremor. E quando ele acordou e viu que aquelas pessoas estavam, e viu que a grade estava aberta e ele não tinha visto os presos ali, ele começou a ficar desesperado. Começou a ficar desesperado sem saber o que fazer. E então ele ia receber punições porque os presos fugiram. E então ele começou a ficar desesperado, apavorado e resolveu tirar a própria vida, resolveu se matar. E quando ele estava para fazer isso, Paulo, lá de dentro da cadeia, lá de dentro da prisão, gritou para ele: "Não faça isso, soldado! Nós todos estamos aqui." E então, aquele soldado, quando viu que os presos não haviam fugido e viu a honestidade de Paulo e Silas, ele entendeu
que os dois eram servos do Papai do Céu. E então ele perguntou assim para Paulo e Silas: o que eu devo fazer para ser salvo? E foi aí que Paulo e Silas aproveitou a oportunidade e falou para ele sobre Jesus, explicou para ele quem era Jesus e o que Jesus tinha feito pelos homens. Aquele homem, aquele soldado, ficou tão feliz de conhecer Jesus que recebeu o Papai do Céu no coração dele. Recebeu Jesus como seu Salvador. E a alegria daquele soldado foi tamanha, tão grande, que ele chamou Paulo e Silas. Ele chamou Paulo e Silas para jantar junto com ele na casa dele. E Paulo e Silas foram jantar na casa dele. E lá na casa dele, Paulo continuou falando do amor de Deus, continuou falando do quanto Deus amava a humanidade, quanto Deus é bondoso. E toda a família daquele soldado, ouvindo as palavras de Paulo, aceitaram a Jesus também e foram salvos. Paulo falou para ele: crê em Jesus somente e serás salvo, tu e a tua casa. E foi isso que aconteceu. Aquele soldado e a casa dele creram no Senhor Jesus e foram salvos. E olha só que bênção! Paulo e Silas foram presos, mas não pararam de pregar o amor de Deus. Eu fiquei tão feliz com a história de hoje. Foi uma história tão especial. O servo de Deus, dois grandes servos de Deus, nos ensinando a importância da adoração, nos ensinando que nós podemos adorar em todos os tempos, em toda situação, que o Papai do Céu pode mudar toda situação ruim em coisas boas. Então nós podemos adorar Ele até nos dias difíceis, porque os dias ruins o Senhor transformará também em bênçãos para nossas vidas. Então, quando nós estivermos passando por um dia difícil, o que nós vamos fazer? Eu sempre darei graças a Deus. Salmos, capítulo 34, verso 1. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada pela tua presença conosco. Estarei te aguardando para a próxima aula. Que Deus abençoe a sua família, te dando saúde, te abençoando na sua vida. E assim eu encerro a aulinha de hoje. Foi muito bom te ter conosco. Que Deus te abençoe. Um beijão e até mais.